Bem bagaceira, mas tá tudo bem. Então tá bom, a gente Boa vai noite, começar meninas. agora a aula. Tô começando a gravar agora, pra você ter uma ideia. Chegou na hora certa, cá. Ah, então tá Let's go. ótimo. Olha, a Fabi também, gente, que maravilha. Todo mundo chegou na hora certinha. Boa noite, Fá. Tudo bem, querida? Nossa, vocês convidaram ou não? Pamela também. Oi, Que boa noite, maravilha. professora. Boa noite, meninas. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa Tudo jóia, noite. Fá. E com você? Oi, Pamela, boa Bem, noite. Você graças a tá Deus, bem? professora. Oi, boa Que noite, tudo bom, maravilha. minha senhora? Bem também. Faz tempo que a gente não conversa, Fabi e Karina, né? Próxima aula, então, vocês, por favor, cheguem mais cedo para a gente bater papo. Pode deixar, vou arrumar a janta mais cedo. Isso, por favor. Bom, amores, vou começar a aula agora, tá bom? Vocês entraram na hora certinha. Tá faltando Tainá, mas será que ela vem? Não sei se ela tá afastada, enfim. Mas vamos lá, vamos começar. Nós começamos a ver gênero textual, certo? Que é uma parte bastante importante que vocês vão trabalhar com as crianças durante todos os anos da educação. Na verdade, a gente trabalha gênero textual até no técnico, tá bom? Então, a gente trabalha dentro da educação infantil, na educação fundamental, no ensino médio e depois no ensino técnico, quando tiver, tá bom? Na faculdade, a gente tem outros gêneros textuais. Quais são? Monografia, por exemplo, é um gênero textual. Artigo científico é outro gênero textual. Qualquer tipo de texto é gênero textual, né, gente? Só que como a gente vai focar aqui para a educação infantil, então a gente vai trabalhar alguns gêneros textuais específicos. Nós já começamos a falar sobre fábula. Vocês têm alguma dúvida sobre fábula? Sobre o gênero textual fábula? Não, não, não. Não, Não? Tá tranquilo? Então tá. Tranquilo, professor. Achei até mais fácil esse gênero fábula. De identificar é muito fácil, né? Porque ele tem sempre a moral da história, tem sempre os seres inanimados ou os animais falando, conversando, né? Ou então eles interagem com um ser humano, mas é mais difícil, mas existe. A gente só não pode confundir, na verdade, gênero fábula com, por exemplo, contos maravilhosos. Mas quem vai dar uma aula incrível sobre isso, tenho certeza, é a Tati. Ela não vai deixar a gente se confundir, tenho certeza. Falando disso, dos trabalhos, a aula de hoje, por exemplo, que a gente vai falar sobre os elementos da narrativa, os elementos do enredo, né? Algumas de vocês também falarão sobre isso, e isso é importante. Se não falarão, isso vai acrescentar o trabalho de vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou encerrar a aula às 9, tá? Então, por motivos mais fortes do que eu. Então vamos lá, vamos tentar usufruir essa 1h30 aí, o máximo que a gente puder. Qualquer dúvida, por favor, podem perguntar. Tá bom? Então, a gente vai falar da narração. Narração é qualquer contação de história, né? Na verdade, ela vem de forma organizada, né? E está relacionada a ações e acontecimentos que é contado por alguém. Esse alguém é chamado de narrador, tá bom? Só que para eu construir qualquer narrativa, eu preciso de alguns elementos muito importantes, tá bom? E aí a gente vai falar de elementos da narrativa. Então, se alguém algum dia, em alguma prova, sei lá, em alguma prova aí do dia 1 ao dia 7, no dia 3, por exemplo, fizer a pergunta quais são os elementos da narrativa, a resposta é essa daqui. Personagens, enredo, narrador, tempo e espaço. Essa aula, na verdade, vocês já tiveram lá em língua portuguesa no primeiro semestre, tá? Mas não tem importância porque a gente vai falar de gêneros narrativos, de gêneros textuais, e todos que se encaixam em narrativas precisam ter os elementos, tá bom? Por isso que eu estou falando sobre eles novamente, tá? Para decorar melhor os elementos da narrativa, eu fiz uma palavra aí, é o pente, né? Então, os elementos da narrativa estão relacionados ao pente, ao pente, ao pente, ao pente. Só que não. Então, vamos ver. O pente significa personagens, enredo, narrador, tempo e espaço.
beleza? Vamos falar sobre cada um deles. Personagem. A gente tem alguns tipos de personagem. Eu poderia mergulhar um pouquinho mais sobre personagens. Eu acho que alguém vai falar sobre esse livro. Caiu minha internet, Pro. Desculpa. Beleza. Não, tranquilo. Acho que eu e a Valéria, eu e a Valéria, não é? É sim, Qual é o tema, qual é o é tema eu de e vocês? você também. A narrativa mesmo. É que o nosso trabalho tem isso aí Isso, em pente também, a gente colocou. É, a gente isso colocou mesmo. isso. Isso mesmo. Tem lá o personagem redondo, não é isso? Depois vocês veem, tá bom? Dá tempo de arrumar. Eu lembro que a gente colocou esse pente aí no começo para explicar. Agora esse personagem redondo eu não tô lembrada, não. Tem que olhar lá, que é bastante coisa, né? É, bastante coisa mesmo. Ele é bastante rico em informação. Tem os tipos de personagem, e aí um deles é o redondo, tá? Porque ele é igual do começo ao fim, assim, ele não muda nada. Mas, enfim, é fácil. Tipo, aquele de sempre, não mudou a personalidade, não ficou rico nem pobre, enfim. É igual, a mesma coisa. Vamos lá. Personagem. O personagem pode ser qualquer coisa, tá, gente? Desde uma caneta, por exemplo, ou animais, como nem vocês viram, a lua, um gato, um caderno, um livro, enfim, pessoas, seres animados e inanimados, tá? A gente precisa do personagem para ter dentro de uma narrativa, porque você não tem história, né, gente? Então, o personagem, ele é o mais importante, ou, sei lá, não dá nem para priorizar o que é mais importante aqui, mas a gente tem o personagem, ele tem que existir, porque ele que pratica ação, certo? Ele tem que ter características de uma pessoa. Toda vez que a gente fala, por exemplo, dos animais, na fábula que vocês viram, foi trazido alguma característica humana ao animal. E quando a gente faz isso, a gente personifica, né, esse ser inanimado, esse animal. Eu posso dizer, por exemplo, que a lua está triste. Lua fica triste, gente? Não, né? Eu posso dizer que o sol está sorrindo. O sol sorri, gente? Não, né? Eu estou atribuindo uma característica humana em algo, em um ser, né, inanimado, certo? Sol, a lua, por aí vai, né? Eu posso dizer que essa caneta hoje ela correu por muitas linhas. Ela corre? Não, não corre, não tem perna para correr, né? Então eu estou atribuindo características humanas para um ser inanimado, certo? Isso pode acontecer? Claro que pode, personagem é seu, tá bom? Que mais? Isso aí. A gente tem os personagens principais e os personagens secundários, tá bom? Mas aí teremos uma aula incrível sobre isso semana que vem. Arrasem, filha. Vamos lá. A gente precisa, dentro da narrativa, dependendo da narrativa, porque tem narrativas que são muito longas. Por exemplo, novela. Novela não dura 8 meses, que a gente vê na televisão. Pô, imagina escrever uma novela, né? Grosso, né? Um calhamaço, né? Quando a gente fala de alguma narrativa mais longa, como, por exemplo, ó, tem uma aqui que eu adoro. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Vereda, não sei se vocês conseguem ver. Ele é grosso, ele tem, deixa eu ver quantas páginas, 624, tá bom? São muitas páginas. Então, é bem provável que dentro desse livro, que é grosso, ele tenha muitos personagens. Ah, alguém... Cassinha, verdade. Oi, Cá, boa noite, amor. Tudo bem, Cá? Começamos há pouco, tá gravando, tá? E aí, então, é bem provável. Boa noite, amor. Que João Guimarães Rosa tenha colocado vários personagens, várias informações para que ele tenha essa extensão, né, de livro, né? Quanto mais informações eu dou ao personagem, mais eu consigo montá-lo mentalmente, imaginá-lo, né? De como que é esse personagem, quais são as características, o comportamento dele, de repente até o que ele vai fazer ou o que ele vai falar diante de alguma atitude, né? Então a gente consegue identificar isso.
Quanto menos informações eu dou, menos eu sei dele, então é bem provável que o texto seja bastante curto, tá? Vamos lá. O enredo. O que significa o enredo? O enredo é a história, tá bom? O enredo é a história. É aonde a gente vai criar essa história. Nossa, tem uma história para contar. Você tem um enredo, né? Então, a gente tem algumas ações que estão ligadas umas às outras, né? Dentro desse texto. O enredo, ele deve ser organizado de algumas formas, ele também tem umas características ímpares. Ele também tem alguns elementos do enredo, tá bom? O enredo deve ter. Vamos aí. Vamos lá. Situação inicial ou chamada de introdução, tanto faz, tá bom? Tem alguns autores que chamam de introdução, aqui a gente colocou como situação inicial. Situação inicial é mais ou menos o primeiro parágrafo, tá bom? Quando é um texto curto, um conto, uma crônica, né? Não necessariamente um romance. Nessa primeira situação, quando a gente pega o texto para ler e a gente começa a fazer a leitura, a gente vai ter uma noção de personagens e espaço. Sabe o primeiro dia de novela? Normalmente ele é chato, né? Enfadonho, né? Maçante, assim. Por quê? Porque apresentam os personagens e os espaços aonde eles moram, aonde a gente sempre vai encontrá-los. Então, é na casa mais pobre, na casa mais rica, no trabalho, num bairro, numa época, não é isso? Então, a gente tem na situação inicial a apresentação de personagens e espaços, tá? Depois, a gente vai ter, como toda história, um conflito. O que é um conflito, gente? Oi? Então, essa situação inicial não tem nada a ver com, quando está no término de uma novela, que fala assim, tantos anos depois. Não, isso aí é praticamente ao final mesmo, né? Isso. A situação inicial é aquele começo, é o começo mesmo, quando inicia mesmo Tá, a história, de verdade, sim. entendi. Tá? É sempre o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo, tá? Para a gente Primeiro ter de uma. tudo, né? Quando a gente se situa, na verdade, né? A gente tem uma noção de Uhum. espaço, tempo. Quando a gente olha, por exemplo, eu sempre trago a novela porque ela é imagética, né? Porque ela tem imagem, né? Então, Sim, assim, quando a gente vai assistir o primeiro capítulo, normalmente a gente não entende muita coisa. Mas a gente sabe quando que acontece aquela história, se ela é de época ou não, né? uhum. Essas pessoas são ricas ou pobres, não é isso? A gente consegue ter essa noção, né? E é Sim. exatamente na situação inicial, tá? A gente tem também esse conflito. O conflito é o mais importante, né? As novelas, todas elas têm vários conflitos acontecendo ao mesmo tempo, porque a gente tem vários grupos, né? A gente tem vários, como é que eles chamam? Não é grupos, não é grupo, não é conjunto. Não vou lembrar o nome agora, infelizmente. Mas na novela eles têm. Caramba, eu vou chamar de grupo, tá? Mas não é grupo o nome. Vários grupos, e aí esses grupos não necessariamente eles se encontram no meio da novela. Pode ser que alguns se encontrem, né? Por exemplo, o nome certo para falar, eu não estou lembrando. Então, pode dizer assim, por exemplo, o grupo pobre, ele trabalha no grupo rico, entendeu? Então, eles se encontram, né? E aí, então, há conflitos, certo? Conflitos são problemas. Nas novelas, elas, como são vários grupos, ai, caramba, que ódio não encontrar o nome. Vários grupos ao mesmo tempo acontecendo, coisas acontecendo de vários lugares diferentes, então a gente tem vários conflitos. Mas quando eu pego um conto, ou mesmo uma fábula, como vocês viram, porque a gente consegue encontrar todos esses elementos da narrativa numa fábula. A gente conseguiu entender que ali tem um problema, alguma coisa acontecendo. E ela precisa ser resolvida, né? Nesse momento de conflito, a gente também tem a quebra da estabilidade de muita coisa. Então, por exemplo, o personagem que deixa de ser bonzinho se torna mal, não é isso? A gente tem uma cena que ela é muito tranquila e nessa hora ela se torna tensa,
não é isso? Porque tem um conflito, né? E o desenvolvimento desse enredo, ele vai se baseando na busca da solução para esse conflito. Eu preciso resolver esse problema, né? Não são Então, como que arcos eu vou conseguir? narrativos, né? Oi? Não são arcos narrativos, né? Arcos narrativos? Isso. O que são arcos narrativos, Adriana? Não, eu estou vendo aqui, são grupos de personagens. Não, amor, não é esse nome que eu quero lembrar, é um outro, eu não... Putz, obrigada por tentar aí, amor. Ah, Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa aqui. né, os roteiristas, não, Sim. Sim. consultores, não, escaletas, não. Vou parar de falar, senão vai confundir assim. Caramba. Ai, gente, que droga não lembrar o nome. Ai, caramba, que droga, né? Vou tentar lembrar. Enfim. Bom, quando eu tenho esse problema e a história ela vai se desenvolvendo para tentar solucionar esse problema, aí tem a hora que a gente vai, de fato, solucionar, que a gente vai chamar de clímax. É aquele ponto de maior tensão que existe na narrativa. Sabe quando a gente fala assim, olha lá, olha lá, vai acontecer, olha lá, olha lá, olha lá, eles vão se beijar, olha lá, olha lá. Isso é clímax. Olha lá, vai agora, é agora, vai pegar o cara no flagra. Isso é clímax. Por exemplo, as novelas, lembra de Sábado? Há um tempo atrás, o clímax acontecia todos os sábados. Aí a gente ficava o sábado, ansioso para assistir a novela, porque ia acontecer naquele sábado, naquele dia, tal acontecimento esperado. E aí, então, ia chegar na hora de acontecer. Na hora que vai acontecer, acaba a novela. Não é isso que acontece? Isso é o clímax. Para que serve o clímax? Para chamar a audiência ou o leitor para o próximo capítulo, para que ele continue lendo ou assistindo a narrativa, tá bom? Por isso que os clímax são importantes. Hoje, como a gente tem muita novela em vários outros canais, e a gente tem também o canal a cabo, né? Então, a gente tem conflito e clímax todos os dias. Todos os dias a novela acaba de um jeito que a gente tem vontade de assistir no dia seguinte. Já repararam? É clímax. E é de propósito, claro. Tá bom? Quando a gente tem o clímax, em seguida vai acontecer uma ação, a ação esperada, né, que é a solução do problema. Quando a gente consegue solucionar esse conflito, a gente chama de desfecho. Tá bom? Não necessariamente termina a história, porque pode começar um outro conflito. Tudo depende do tamanho dessa história, certo? Se eu tenho uma fábula, ela é muito curta, não vai ter outro, né? Se eu tenho um conto, eu também tenho um clímax só e um conflito só. Se eu tenho uma crônica, normalmente eu tenho um conflito, né? Eu tenho muito mais características do personagem do que do conflito, tá? Se eu tenho uma novela, eu tenho vários conflitos, vários clímax, vários desfechos, tá bom? Mas é claro que na novela a gente tem um conflito bastante grande que ele pode ser que ronde por toda a novela, né? Até que a gente no final fala assim, até que enfim eles resolveram aquele problema, nananana, e acaba então a novela, certo? Mas durante a novela vão aparecer vários conflitos e vários clímax e vários desfechos, tá? Tudo bem aqui? Entenderam o que é situação inicial, conflito, desenvolvimento, Sim, Pro. clímax e desfecho? Sim. Mesmo? Tá bom. Alguma dúvida, amores? Vocês querem perguntar alguma coisa?
Ô, professora, esse gordinho que a senhora falou, eu não vi no livro. Esse personagem redondo? Isso, eu não vi. Tudo bem, entendi o que você quer dizer. Como analisar narrativas, né? Peraí. Ele faz do protagonista, né? Do antagonista, que é importante. Tem sim, amor, tem sim, ó, página 20, tá? Página 20, página 21, página 21 tem o redondo, tem o plano. Ai, 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 Vou ver. tá aqui, ó. Nem eu nem a Pâmela, até passando para ela agora, você também não tinha visto. Tá bom? Página 20. Tá? É lá no personagens. Tá bem? Vamos lá. Narrador. O que eu tô falando aqui é um resumão, mas muito do enxuto do que vocês vão apresentar, tá? Não vai se basear no meu, não, apenas. Porque nesse, como analisar narrativas do A gente já Cândido fez, Vilares, professora, já está feito. tá. Já fez. Então, dá uma olhada em personagem, enfim, para vocês, assim, comporem de forma bastante importante, principalmente o antagonista, protagonista, tem uma diferença, é importante vocês realçarem. Porque os textos infantis, eles vão trazer protagonistas e antagonistas. Coisa parece ser oposta a outra, é oposta a outra, mas às vezes a gente vê como algo positivo e negativo, e não necessariamente, tá bom? Mas eu quero que vocês expliquem sobre isso. Vamos lá. Narrador. Se eu tenho uma narrativa, eu tenho alguém que conta essa história. Quem conta a história, gente, não é o autor. Presta atenção nisso. Eu sou escritora. Eu vou escrever sobre uma história, certo? E eu vou colocar lá o nome de 2 personagens, sei lá. Eu vou colocar um nome básico, João e Maria, tá bom? E quem vai narrar é o João, não é a Vanessa. A Vanessa está escrevendo a história, gente. Eu sou apenas autora, tá? Porque ele está Mas o contando meu praticamente a narrador... história. Oi? Porque ele em si está contando a história. Eu É ele confundo quem está muito esse contando a negócio de história. narrador com O autor. autor. Para mim, eu achava que era tudo a mesma coisa, mesma pessoa. Não, nunca é. A não ser que esteja lendo uma autobiografia. Se eu estou falando da minha vida, sou eu, Vanessa, que vou escrever. Sou eu, Vanessa, que vou contar. Mas também pode ser uma biografia. Então, por exemplo, a Adriana vai contar sobre a minha vida. É ela que vai narrar. Então, vamos Imagina supor. que a pessoa está com o microfone contando sobre o que ela está vendo. Isso é narrador. Diga. Então, vamos supor que nem nós vamos apresentar sobre o livro da Fanny. Desculpa, não tô ouvindo. Isso aqui. Isso aqui. Desculpa, Adri, pode perguntar novamente, por favor. Que nem, nós vamos apresentar sobre o livro da Fanny, né? Certo. Na parte do livro da Fanny, fala a questão do Monteiro Lobato, fala de vários, né, personagens. Aí, nesse caso, no caso Monteiro Lobato, ele se torna ser o narrador e a autora é a Fanny. Não, Não? vamos lá. Existem diferenças entre livros que são de literatura e não literatura. O Fanny, por exemplo, São como analisar narrativas, todos os livros que vocês vão ler para apresentar o trabalho, eles não são narrativas. Eles não fazem parte da literatura. Eles fazem parte de uma literatura técnica. E aí a gente tem dissertações. Ele tem cara de texto informativo e não de texto para fruição, para você ler para aproveitar um domingo, para você ler para entreter a história, entreter as crianças. É diferente, né? A literatura, esses livros literários que a gente está falando,
faz parte da literatura, do imaginário da criança, onde a gente tem personagens. Esse que você está lendo da Fanny, é ela quem está contando, porque ela que estudou sobre isso. Assim Isso. como Cândido Vilares, que também está contando sobre o que ele sabe. Mas não é uma narrativa, tá bom? Ela pode trazer trechos de algumas narrativas, algumas histórias, para exemplificar, para dar peso no argumento dela, para explicar o que ela quer explicar, o que ela está explicando, o que ela está informando, né? Então, ela traz alguns trechos para você entender, mas ele não é um texto onde a gente vai encontrar narrador, personagem, pente. A gente não vai encontrar, tá bom? Então, boa sua pergunta, Adri, porque assim a gente não vai confundir mais. Por exemplo, eu estou com um livro aqui de leitura e produção de texto em língua portuguesa, tá? Esse texto aqui, esse livro, eu não vou encontrar narrador, porque ele é um livro de gramática, praticamente. Tá? Assim como num dicionário. Também não vai encontrar Professor, ninguém é um livro de contando a história. informações, né? É um livro de informações? Exatamente. Isso. Isso mesmo. Que a gente chama de texto informativo, né? A ideia dele, central, é de apenas informar. Tá? Que a gente chama de texto científico, tá? Porque o cara estudou bastante. Agora, quando eu pego, por exemplo, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, eu estou falando de literatura, tá? E aí, quando eu falo de literatura, aí sim eu vou olhar para personagem, narrador, enredo, espaço, tempo, clímax, tá bom? Eu vou olhar para os elementos da narrativa, os elementos do enredo, tá bom? É boa sua pergunta para poder diferenciar. Existem tipos de textos, né? E aí a gente vê, por exemplo, as redações dissertativas que são cobradas nos vestibulares, não vão encontrar personagens ali, porque ali é um texto dissertativo. Tá? Ô, Pro, posso Beleza? fazer uma pergunta? Oi, pode falar. Isso que a senhora estava falando, da narrativa, quando eu estava fazendo a pesquisa, né, entre fábula e conto, aí apareceu as outras informações, né, e aí falou que a narração, ela sempre visa um receptor, é isso? Isso mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. Perfeito. Desenrola. É isso? Então tá. É isso mesmo. A gente tem. Vocês já viram isso também comigo, mas é que foi no primeiro semestre, né? E aí vocês estavam com medo do meu salto, então vocês. É que agora que a gente descobriu que você é boazinha. Que eu ando de sapatilha. E aí, então, é isso. A gente tem. Quando a gente te conheceu, Pro, você tinha o cabelão, lembra? Lembra? Faz uma cara isso. Ela radicalizou, né? Total, eu doei meus cachos, né, meu amor? Sou uma Sim, a pessoa, senhora falou, eu lembro. quis ajudar o povinho lá, tadinho. Você doou o cabelo? Claro. Não estava sabendo disso, não. Ela falou na aula, Ana, quando ela cortou, ela falou pra gente. A Ana Lúcia Não, prestando beleza. atenção na minha aula, você tá louca, falei. Deixa de ser abusada, professora. Só Nossa, você agora que falando ela é a desse primeira a jeito, entrar, a nossa. última a sair, faz as atividades, agora. Nossa, é difícil, viu? É difícil, viu? É isso aí. Difícil, amiga. O bagulho é louco mesmo. Bom, então a gente tem o narrador. O narrador, ele vai contar a história. Qualquer história contada, existe um narrador, tá bom? Existem alguns tipos de narrador. O narrador, ele é tão importante quanto, de repente, o clímax da história. Por quê? Porque é o narrador que vai levar você, leitor, para onde ele quer. Que isso é muito legal. É um narrador, por exemplo, que acaba conversando, de repente, com o leitor. A gente encontra esse tipo de narrativa, assim, né? Que conversa com o leitor e que tenta te persuadir, te enganar como leitor, né? Em Machado de Assis, por exemplo, tá? O Machado de Assis, ele tenta enganar todos os leitores dele. Então, ele cria
uma expectativa no leitor e depois ele frustra o leitor. Por exemplo, tem um conto dele que se chama O Espelho. E ele começa narrando assim: eram 11 da noite e ela estava deitada, dormindo, entre lençóis de seda e com uma camisola de cetim, com as coxas de fora e os braços de fora. Dormia a moça. Eu subi as escadas devagar para não acordá-la. Abri a porta e deitei ao lado dela. E aí, então, ele diz assim: e você, leitor, está achando de que essa cena é uma cena de sexo, só que não. Então, ele tentou te enganar, mas aí depois ele te frustrou, porque você já imaginou alguma coisa, só que não aconteceu nada, entendeu? porque a gente acaba montando, né, já uma história na nossa cabeça. Exatamente, Fá. As histórias, quanto mais informações a gente tem, mais imagética elas são, né? Porque a gente vai criando na nossa cabeça, exatamente como você disse, né? Então a gente vai montando aqui o cenário enquanto a gente lê e de repente quebra tudo, né? É por isso que, por exemplo, Dom Casmurro, que é o livro do Machado, ele é estudado dentro da Faculdade de Direito para poder saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho. E eu acho que quase todo mundo sabe que pode ser que haja essa traição dentro do livro do Dom Casmurro, nem precisando ler, né? Mas já digo de antemão de que não há traição. Quem faz a gente acreditar na traição da Capitu é o narrador. E o narrador é Dom Casmurro. É ele mais velho. E ele mais velho, ele é ciumento. Ele é possessivo. Então, a gente vai acreditando na história dele. Ele passa para nós a verdade. Tipo assim, ele faz com que a gente acredite, né? Isso, é a verdade dele. Porque se tivesse um livro escrito por Capitu como narradora, aí seria diferente. Entende? É a mesma coisa, não sei se vocês já viram essa frase, que é assim: enquanto a gente escuta somente o lado do Chapeuzinho Vermelho, o lobo continua sendo mau. É a mesma coisa, né? Existem duas histórias. Quando a gente pega dois alunos que estavam brigando na sala de aula e a gente escuta uma versão e a gente escuta outra versão. A gente escuta olhares diferentes para a mesma ação. Por isso que há o conflito, né? São olhares diferentes para o mesmo problema, tá? E eles não conseguem se entender. Que nem o que a gente tá... Que nem, não sei se as meninas até assistiram ou não, isso que você colocou em pauta, é esse documentário que saiu, né? O menino que matou meus pais, a menina que matou os pais. Cada um conta a sua versão, né? Não sei do que você está falando, mas gostaria de saber, mas é. É daquela, eu não sei falar o nome dela, é Suzane Richthofen. Aí saiu o documentário, né? Aí ela conta a versão dela e depois tem a versão dos irmãos Cravinho, um dos irmãos Cravinhos, né? Aí é muito legal. É mesmo? Tá onde? Sim. Tá no Netflix? Sim. Eu assisti pelo Telegram, que é de graça, né? Claro. Você assistiu pelo YouTube, é isso? Eu baixei no celular o Telegram. E aí lá tem vários filmes, várias séries, e aí eu acabei assistindo. Mas eu achei muito legal, porque primeiro mostra ela contando a história, né? Ele contando a história dele, como conheceu ela. E como que aconteceu o crime. E depois tem a versão dela contando. Então, tipo assim, a gente vê ele contando, a gente fala, nossa, essa menina era doente. Foi ela mesma, olha como que ela é louca. Quando ela vai contar a parte dela, nós fala, puta, ele induziu ela. Exato. Mas tem uma grande diferença aí, meu. Ela é muito fria na hora que ela tá contando a história também, viu? Eu só falei, tipo assim, baseado no que cada um... a gente acaba acreditando pelo que a pessoa fala. É que nem aquele filme da ficção daquela que matou o Natsunaga lá. É outra também. Você é louco, esse filme é pesado. Elisa, né? Elisa Natsunaga, eu também assisti também. Você é louco. Pior do que essa Richthofen. Esse daí, ele que ensinou ela. Verdade. Então, e é muito interessante, a gente pode pensar em outras situações, por exemplo, estamos no emprego novo, e aí então a gente escuta
pessoas falando sobre o chefe, que o chefe não é bom, que o chefe é isso, que o chefe é aquilo. Aí a gente vai conhecer o chefe. A gente vai conhecer o chefe e a gente já tem uma noção de quem é ele através do que foi dito para a gente, certo? Então, a gente já chega ressabiado. Quando a gente conhece o chefe de verdade, a gente percebe de que não é tudo aquilo. Por quê? Porque a gente tem um outro olhar sobre a mesma coisa, certo? Então, é o narrador que nos leva ao ponto de vista dele, certo? Então, toda narrativa tem o seu ponto de vista através do narrador, tá? A gente pode mudar também esse ponto de vista, né? Vocês lembram de um texto que eu trouxe para a sala de aula que era o velho porteiro do palácio? Não, Pro, eu não. Não, né? Não, não. Então, vamos lá. Vou ler para vocês. Podia compartilhar para vocês, né? Seria melhor. Pode ser que eu não consiga terminar esse slide hoje, não tem importância. Quando a gente fala de narrativa, a gente fala de muita coisa interessante. Por isso, acho que eu vou vir aqui mesmo. Eu já compartilhei a tela com vocês, só vou abrir aqui. Chama Detalhes o texto. Depois eu mando para vocês até. É do Luiz Fernando Veríssimo. Deixa eu compartilhar essa tela com vocês. Acho que vocês não estavam vendo, não, né? Eu estou compartilhando de forma diferente. Que é isso. Fala, amor. Alguém levantou a mão? Não, desculpa, Pro, eu estava arrumando o celular e apertei errado. Sem problema, sem problema. Vamos lá. Então, esse texto aqui. É rapidinho, eu vou ler para vocês. Detalhes é o nome do texto. Então, observem os pontos de vista. O velho porteiro do palácio chega em casa, trêmulo, como faz sempre que tem baile no palácio. Sua mulher o espera com um café da manhã reforçado. Mas dessa vez, ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga, as geleias. Vai direto à aguardente. Atira-se na poltrona, perto do fogão, e toma um longo gole de bebida pelo gargalo. Helmut, o que foi? Espera, Helga. Deixa-me controlar primeiro. Toma outro gole de aguardente. Conta, homem, o que houve com você? Aconteceu alguma coisa no baile? Começou tudo bem. As pessoas chegando, todo mundo de gala, todos com convite, tudo direitinho. Sempre tem, claro, filhinho de papai, sem convite, que quer me levar na conversa. Mas já estou acostumado. Comigo não tem conversa. De repente, chega a maior carruagem que eu já vi, enorme e toda de ouro, puxada por 3 parelhas de cavalos brancos, cavalões, elefantes. De dentro da carruagem, salta uma dona, sozinha. Uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela, porque mulher desacompanhada não entra no baile do palácio. Mas essa dona é tão bonita, tão, sei lá, radiante, que eu não digo nada e deixo ela entrar. Bom, Helmut, até aí, espera. O baile continua, tudo normal. Às vezes rola um bêbado pela escadaria, mas nada demais. E então bate meia-noite. Há um rebuliço na porta do palácio. Olho para trás e vejo uma mulher maltrapilha que desce pela escadaria correndo e perde um sapato. E o príncipe atrás dela. O quê? O príncipe? Ele mesmo. E gritando para eu segurar a esfarrapada. Segura, segura.
Me preparo para segurá-la quando ouço uma espécie de vum, acompanhado de um clarão. Me viro e o quê, meu Deus? O porteiro esvazia a garrafa com o último gole. Você não vai acreditar. Conta! A tal da carruagem, a de ouro, tinha se transformado numa abóbora. Numa o quê? Eu disse que você não ia acreditar. Uma abóbora? E os cavalos em ratos? Realmente. Tem mais aguardente? Acho que você já bebeu demais por hoje. Juro que eu não bebi nada. Esse trabalho no palácio está acabando com você, realmente. Pede para ser transferido para o almoxarifado. De que história nós estamos falando? Da Cinderela? Exatamente. Só que não é o narrador que a gente conhece sempre. Quem é que está contando a história aqui é o porteiro do palácio. Vocês sabiam que tinha porteiro naquele palácio? Não. Ah, E, de ela repente, chegou, já subiu, né? A gente vê no filme até. então, olha só, são olhares diferentes para a mesma coisa, né? Então, olha o que aconteceu no palácio, olha o olhar do porteiro, como ele conta para a esposa, né? E a gente tem certeza que é da Cinderela, porque os nomes são ingleses, né? Então, é Helmut e Helga, né? São nomes diferentes, né? Então, a gente sabe que são, sim, sobre a Cinderela que está sendo dito. Os Ô, cavalos... até se eu fosse o porteiro, eu ia beber também. Quem ia acreditar em mim? Não, e pensa, né? O príncipe, né? Sai atrás de uma esfarrapada, né? Imagina. Ainda mais sem sapato, né? Que ela perde no meio do caminho. Então, são algumas características que ele traz para o texto que está relacionada à Cinderela, que a gente, na hora, contextualiza com ele, né? Dialoga com ela, né? Esse texto da Cinderela, e só que não é contado da forma como a gente está acostumado. Então, é um outro olhar para a mesma situação. É exatamente isso que acontece. O narrador, ele nos leva a olhar de uma outra forma para o texto, tá bom? Então, esse é o narrador. Existem alguns tipos de narradores, né? A gente vai ver cada um deles. São 3. Deixa eu voltar a apresentar aqui o slide. Certo, nesse aqui mesmo. Então, a gente tem... Os tipos de narradores. O narrador personagem, como o próprio nome diz, ele é narrador e ele é personagem do texto. Então, é o cara que vai contar a história em primeira pessoa, porque ele está contando a história dele e contando a história que está acontecendo e que ele está incluso. Então, normalmente ele diz, eu pensei que ela, eu disse a ela, nós fomos ao mercado, enfim, sempre terá aí a história, o verbo conjugado em primeira pessoa, tá bom? Já que ele participa da história e ele também conta a história, tá? É diferente, né? Vamos lá. Acho que eu trago exemplos aqui. Isso. Quando avistei-a, quem avistou a? Eu avistei. Sozinha na arquibancada da quadra, percebi que era a melhor oportunidade para conhecê-la. Então pedi. Quem pediu? Eu pedi a meu melhor amigo Fabrício que me ajudasse com um plano que eu tinha bolado. Mas enquanto eu passava algumas coordenadas para o Fabrício, vi Marcos, da 8ª série, se aproximar e sentar ao lado dela. Será que eles estavam ficando? Mas logo Marcos, enfim. Então, aqui eu tenho verbos conjugados na primeira pessoa. Eu entendo que quem está contando a história dele, né? Então, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. Por isso que ele é um narrador-personagem. Tá? Tudo bem aqui? Entenderam? Sim, Pro. Sim. Beleza. Tá. Próximo narrador. A gente tem... Vai, meu filho. O narrador observador. Imagine uma pessoa que está sentada no muro observando a vida alheia. Tipo, fofoqueira. Só que tem uma diferença, na verdade. O narrador observador, ele apenas conta o que ele está vendo, tá bom? Ele passa para quem está lendo
apenas as coisas que ele está vendo, o que ele está observando, tá bom? Ele não vai falar sobre emoções, o que cada um está sentindo, o que é muito diferente. Então, eu tenho aqui um exemplo. Aos 14 anos, Miguel Strogonoff, que desde os 11 acompanhava o pai nas frequentes excursões pela estepe, matara seu primeiro urso. A vida na estepe dera-lhe uma força e resistência incomuns, e o rapaz podia passar 24 horas sem comer e 10 noites sem dormir, sem aparentar excessivo desgaste físico, conseguindo sobreviver onde outros em pouco tempo morreriam. Era capaz de guiar-se em plena noite polar, pois o pai lhe ensinara os segredos da orientação, valendo-se de sinais quase imperceptíveis na neve e nas árvores, e no vento, e no voo dos pássaros. Tá? É um livro do Júlio Werner. Miguel Strogoff. Aqui a gente tem um narrador que ele não fala sobre o que Miguel está sentindo, pensando, o que é muito diferente do que a gente vai ver agora. Né? A gente tem dois narradores, que é o narrador observador e o narrador onisciente, que muita gente se confunde, tá? Ambos são narradores em terceira pessoa. Eu narro sobre a história do outro, eu não faço parte da história. Eu estou olhando de cima e eu estou contando o que eu estou vendo. Só que o narrador onisciente, ou chamado de intruso, ele fala sobre o que o personagem pensa, sobre o que o personagem sente, quais as emoções dele, né? Diferente do narrador observador, onde eu não vou encontrar nenhuma características emotivas, tá bom? É apenas aquilo que está acontecendo, tá? Ele não vai dizer assim, por exemplo, Maria Helena entrou chateada. Ele vai dizer apenas que Maria Helena entrou. Chateada não é uma emoção? Não é um sentimento? É. Então, ele não vai falar. Agora, o narrador onisciente, que a gente chama de intruso também, ele faz vários comentários sobre o personagem, principalmente parte emotiva, pensamentos. Por exemplo, sei lá, a Cássia chegou com fome. Como que ele sabe que está com fome? Não é isso? O narrador observador, ele apenas diria que a Cássia entrou. Com fome, sem fome, não sei. O problema é dela, não estou dentro dela para saber. O intruso, ele se intromete até no que as pessoas estão sentindo, tá bom? É ele que faz comentário, é ele que conversa com o leitor. Então, o narrador machadiano, ele normalmente ele é um narrador onisciente, tá bom? Se alguém perguntar, falar sobre algum exemplo de narrador, a gente vai pensar narrador onisciente, o narrador do Machado de Assis, tá? Narrador machadiano, que a gente chama, tá bom? Ele não participa da história, mas ele faz vários comentários, tá bom? Sobre os personagens. Então, vamos lá. 2 exemplos eu trago aqui. Flávia logo percebeu que os outros moradores do prédio, mãe dos amiguinhos do seu filho Paulinho, 6 anos, olhavam-na com um ar de superioridade. Quem acha isso é o narrador. Não necessariamente é isso, tá bom? Não era para menos. Afinal, o garoto, até aquela idade, imaginem, se limitava a brincar e ir à escola. No outro exemplo, se tinha medo, medo não é um sentimento, gente, não é uma emoção? É. Então, pronto. Se tinha medo, então era para a natação mesmo que ele iria entrar. Os medos devem ser eliminados na infância. Perfeito. Paulinho ainda quis argumentar. Sugeriu alpinismo. Foi a vez dos pais tremerem. Mas o medo dos pais é outra história. Paulinho entrou na natação. A gente fala de medo. Medo é uma emoção. É um sentimento. Então, aqui é narrador onisciente. Tá bom? Deu para entender a diferença entre um e outro? Deu. Deu sim. Online, gente, é super importante. Tempo. Tempo, gente, é quando que acontece a história. Se a gente começa a ler uma história, né, a gente precisa se localizar em tempo.
quando que aconteceu, né? E o tempo ele pode estar marcado de forma cronológica. O que é isso? É a ordem dos acontecimentos. Então, por exemplo, um texto cronológico, ele tem o seu começo, meio e fim. E a gente consegue identificar isso facilmente, tá? Quando a gente não tem começo, meio e fim, a gente não tem uma posição do narrador, né, sobre o tempo, quando que acontece, a gente vai chamar de tempo psicológico, tá? Então, eu tenho o tempo cronológico, que é aquele que apresenta tudo, toda a narrativa, de ordem normal, vamos chamar assim, entre aspas, tá bom? E a gente tem um outro que eu vou colocar aqui, que não está, não está, que seria o tempo anacrônico. Anacrônico. Tempo anacrônico. O que é um tempo anacrônico? Se o tempo cronológico é aquele na ordem dos acontecimentos, o anacrônico é aquele que não tem uma ordem certa, ou eu posso começar do fim. Mais uma vez, eu vou exemplificar com Machado de Assis. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro inicia-se pela morte do narrador, do personagem, desculpa. Então, o texto vai iniciar com a morte do personagem principal. Eu estou começando do começo? Não, estou começando do fim, né? Certo? Então, se eu falo da morte dele primeiro, e depois eu vou contar a história, eu não tenho uma ordem cronológica, eu tenho uma ordem anacrônica. Beleza? Se eu tenho um texto que não me fala se aconteceu no século passado, nesse século, na primavera, mês passado, ontem, hoje, semana passada, mês passado, não tem um advérbio, uma palavra que defina quando aconteceu essa história, que essa pergunta é importante. Quando aconteceu a história? Se eu conseguir responder, a gente vai dizer que ele é cronológico ou anacrônico. Quando não dá para responder, porque não tem nenhuma marca de advérbio de tempo, então a gente vai dizer que é um tempo psicológico. Por quê? Porque o mais importante não necessariamente é o tempo, são as ações. E independe de quando elas acontecem, porque elas são atemporais. O que é isso? Por exemplo, um livro que eu li, um livro que foi escrito em 1920, ele pode dialogar com a atualidade. Assim como uma letra de música. A gente escuta algumas músicas e fala, nossa, cara, essa música ela é tão contemporânea, ela fala do hoje. E ela foi escrita há muitos anos atrás. Vou dar o exemplo de Caetano Veloso com... como é o nome da música? Fora da ordem. Alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. A gente pode dizer que essa música, ela fala sobre os dias atuais. Assim, quando a gente escuta a Legião Urbana, em algumas coisas, que país é esse, por exemplo, a gente traz para os dias atuais. Foi feito hoje? Não. Né? Então, ele não fala sobre tempo, ele fala sobre a ação em si, que é mais importante. E vamos lembrar de que música também é uma história contada, né? Às vezes a gente fala outro dia. Deu para entender, gente, sobre o tempo? A gente faz a pergunta para o texto. Quando aconteceu essa história? Se eu tiver a resposta, eu vou conseguir classificá-la em cronológico, anacrônico ou psicológico, tá bom? Cronológico, a ordem correta, começo, meio e fim, né? Então, nascimento, a vida adulta e a morte, vamos pensar assim. O anacrônico é aquele ao contrário, aquele bagunçado. Eu começo pelo fim, eu começo por onde eu quiser, tá? Não tem essa ordem dos acontecimentos. Já o psicológico é quando não apresenta nenhum deles. Eu não consigo definir. Não tem, gente, não dá para definir nesse texto quando que aconteceu isso, né? Então, nesse caso, você vai chamar de tempo psicológico,
Tudo bem? Alguma dúvida aqui, amores? Confuso, né, Pro? Não. Oi? Confuso. Com quem falou confuso? Eu, Adriana. Tá. Anacrológico não tem nada a ver com, como fala? Não é a mesma coisa que geonológico. Não. Sabe aquelas árvores? Como que é que fala? Como que é o nome daquilo? Eu esqueci o nome da árvore. Que a gente sempre faz aquelas árvores. Não. Genealógica, né? Isso, então Árvore não tem nada a ver com genealógica que essa você está falando? palavra. Isso. Não. Só tem uma terminação aí igual, tá bom? Mas não tem nada a ver, não. Cronológico é a contação de uma história apresentada de acordo com a ordem dos acontecimentos. Então, de ordem certa, vamos chamar assim. Não tem nada a ver com essa árvore momento, né? genealógica. Não tem nada a ver com isso. Tem a ordem certa de contar uma história. Às vezes alguém conta uma história e você se sente confusa, por quê? Porque ele não começou do começo. Certo? Ah, tá. E aí, o tempo anacrônico, escreve aí direitinho que você escreveu errado. Anacrônico é quando uma história inicia-se pelo fim, pelo meio. Ela não tem essa ordem certa dos acontecimentos. É uma história meia bagunçada. Ah, então cronológico são os fatos apresentados na ordem. Isso. E anacrônico é como se fosse algo assim, fim, meio, começo, ou meio, início, fim. Perfeito, isso mesmo. Ah, tá. Agora entendi. Obrigada, Dona. Imagina. E o tempo psicológico? Professora, e o psicológico? É quando não tem marca de tempo. Psicológico é quando não consegue definir? Exatamente. Ah, tá. A gente vai encontrar um tempo psicológico em crônicas, por exemplo, ou mini contos, ou até contos, né? Porque não existe uma marca temporal ali. Eu não consigo identificar que isso aconteceu ontem de manhã, ou no mês passado, sabe? Assim, não consigo. Por quê? Porque não é importante, né? Existem alguns textos que são muito importantes a gente conseguir situar as pessoas. Principalmente quando a gente vai falar de textos que são mais antigos. Por exemplo, quando começa uma novela de época, eu sempre trago a novela porque acho que ela é mais fácil da gente conseguir identificar. Normalmente Oi? Agora começou o Clone, né? Que já é uma novela bem antiga. Mas vamos lá. É uma novela bem antiga, mas quando passou, ela era na mesma época que a gente. Ou tinha diferença de tempo? Não tinha. Hoje ela tem diferença de tempo. Mas quando passou, não tinha. Então, a história ela foi feita num tempo cronológico e dentro da contemporaneidade, vamos chamar assim. Mas quando a gente vai assistir uma novela de época, normalmente essa das 6, elas são de época. Aparecem os escravos, os reis, rainhas, não é isso? Aparecem algumas situações, você fala, nossa, nessa época era assim, desse jeito, onde não tinha televisão, não tinha celular, né? Então, assim, é um outro tempo, né? Mas existe, além desse tempo de relógio, que a gente vai chamar assim, existe esse tempo cronológico e anacrônico, que é a ordem como é contada a história, tá bom? Então, existem alguns tipos de tempos aqui, né? Pode ser isso que esteja confundindo. Quando não aparece que tempo que é, quando aconteceu essa história, enfim, aí a gente vai chamar de um tempo psicológico, tá? Porque ele não é importante. É mais importante a ação do que, na verdade, essa relação de ficar medindo o tempo, né? Através do relógio, do calendário, do século, né? É diferente. Entendeu, Dri? Karina? Entendi, Pro. Obrigada. Entendi sim, professora. Obrigada. Imagina. Espaço. O espaço é onde aconteceu a história. Então, você pergunta para a história, onde que aconteceu essa história? Dependendo do tamanho da história, acontece em vários lugares.
E, novamente, eu queria lembrar daquela palavra, e não estou lembrando. Nem enredo não, né, Vanessa? Não, Helena. São os grupos, Ai, cara. Ai, que ódio disso. Deus, esqueci, esses nomes são tão importantes. Depois eu olho com carinho e mando para vocês. Vou fazer a pesquisa depois. Vamos lá. O espaço é onde aconteceu a ação. Dependendo do tamanho da narrativa, a gente vai ter vários espaços. Dependendo do tamanho da narrativa, a gente tem apenas um espaço, tá bom? Quando a gente lê contos e crônicas, normalmente um espaço. Por quê? Porque eles são textos pequenos. O que eu li agora para vocês é um conto. Aonde se passou esse conto? Num espaço. Qual espaço, Infrano? Onde foi que aconteceu? Aquela história do porteiro que eu estava falando. Palácio, castelo. Perfeito, no palácio. Professora, mas tinha lá a casa do cara quando ele chegou para tomar um café, não é isso? Tá. Mas a ação, o clímax, aonde aconteceu? No palácio. Se eu precisar definir um espaço, a gente vai pensar sempre onde aconteceu o clímax da história. O clímax acontece no espaço mais importante, não é verdade? Tá bem? O espaço está diretamente relacionado com os personagens, tá bom? Por exemplo, se eu tenho uma moça que é do interior e eu a coloco na cidade grande, num ambiente que é totalmente urbano, há uma... Coitada, eu diria que ela está perdida, não é isso? Eu diria que ali não cabe ela está fora, né? Isso mesmo. A não ser que a história seja sobre uma mulher, uma moça do interior que vai para a cidade grande, tá? Mas mesmo assim, a gente percebe que pela vestimenta, pela fala, pela forma como ela está deslumbrada, né, com a cidade, a gente percebe que ela não é dali, não é verdade? Quando a gente vê, às vezes a gente consegue identificar pessoas que não são daqui, por exemplo, passeando no shopping. A gente olha para algumas pessoas e fala assim, nossa, que estranha. Eu acho que essa pessoa não é daqui, não é do Brasil, não é daqui do São Paulo, né? Por quê? Porque ela tem uma vestimenta, um jeito diferente. Quando isso acontece, a gente tem, na verdade, um personagem fora do seu espaço, tá? O personagem, ele está diretamente organizado. Eu ia falar uma coisa e acabei me embolando. Deixa eu trazer outros exemplos. Vamos lá. Uma dona de casa. Você acha que uma dona de casa, ela tem que estar em qual espaço? Dona de casa. Numa empresa? Não. Na casa, não é isso? Em casa. Então você já imagina como que é a roupa. Você já imagina cabelo, você já imagina toda a vestimenta dela e até como que é o corpo dela, não é isso? Até se a gente falar, vamos supor, né, Pro? Vamos imaginar uma cozinheira. Ela vai estar na cozinha, com a vestimenta de cozinheira, né? Isso mesmo. Então, a gente já define aqui na nossa cabeça, na nossa mente, né, como que é o espaço e como que é essa pessoa, essa personagem. Porque uma coisa está relacionada à outra, certo? Às vezes, a gente se encaixa em alguns espaços que não nos pertencem. É mais ou menos como assim, por exemplo, a gente vai no casamento de uma pessoa chique. A gente tem que se vestir de forma diferente, se comportar de forma diferente, comer com talheres diferentes, né? E, de repente, a gente não sabe se portar, porque esse espaço
não nos pertence, né? É a mesma coisa. Então, existem personagens fora do seu espaço ou personagens dentro do espaço aonde eles têm que estar. Tá bom? Sim. Às vezes eu tenho um personagem assim que ele não é muito interessante, mas o espaço onde ele está é o mais interessante, né? Às vezes eu tenho personagens que são muito interessantes e os espaços não são muito aproveitados, porque não é tão importante. Eu tenho que dar importância ao que é importante dentro da história, porque sou eu que estou inventando a história, eu estou criando, então eu vou colocar em ambientes propícios para cada um deles, tá bom? Cada um no seu quadrado, vamos pensar assim. Tudo bem? Sim, Pro. Beleza, acho que nós estamos acabando. Muito bem, aqui a gente tem um exercício que a gente vai fazer, tipo, aqui agora. Então, vamos lá. Eu tenho um texto bonitinho, da Raquel de Queiroz. Bezerro sem mãe. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas não criam, tá bom? Tem um erro de digitação. Cada vaca toda satisfeita com seu bezerro. Mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que tinha perdido sua mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para amamentar. E o bezerro, sem mãe, gemia, morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí, o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou naquele couro o bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado para junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza. A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu o focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. E ficaram os dois no maior amor, como filho e mãe de verdade. Muito fofa essa história, né? Bom, vamos lá, uma história curta, não é isso? A gente pode, então, identificar várias coisas aqui. Todos os elementos da narrativa e todos os elementos do enredo. Tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente começa a falar, a gente vai identificar primeiro o pente. Então, quais são os personagens que aparecem aqui nessa história? O vaqueiro. Gado. A vaca. Bezerro. Bezerro. E o vaqueiro. E o vaqueiro. Fechou. Personagem principal, qual que é? Bezerro. Não. Eu acho que a. O gado. Não, eu acho que é o vaqueiro, né? Tô vendo o gado ali. A fazenda Você de está gado. vendo gado, mas você não ouviu a história? Eu não vi, professora. Porque tá lendo, tá É uma pequenininho. coisa. Personagens principais, a gente tem 2 personagens principais aqui, né? A vaca e o bezerro. Mas, na verdade, se for para escolher um, é a vaca. Por quê? Porque é a vaca que vai sustentar o bezerro. Sem a vaca, o bezerro morre. Então, a vaca é a mais importante. Certo? Sim. Entendeu a linha de raciocínio? Tá? Vamos lá. Então, a gente identificou personagem. Vamos, então, ao espaço. Onde aconteceu essa história? Numa fazenda. Fala direito. Foi numa fazenda de gado. Perfeito. Isso mesmo. Resposta completa. Foi numa fazenda de gado. Quando aconteceu isso? No ano em que as vacas deram cria. Perfeito. Isso mesmo. A gente, na verdade, não consegue identificar, assim,
em agosto, setembro, outubro, 2015, 2017. Não tem importância, tá bom? Mas ele me diz aqui, ó, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Ele define aqui um tempo. Para quem tem gado e quem tem uma fazenda de gado, sabe qual é esse tempo. Mas a gente sabe que é o tempo em que as vacas dão cria. Pronto. Perfeito. É porque ele especificou a data, e sim o tempo. Exatamente, né? Mais ou menos assim, então é quando as vacas dão cria. Pronto. A gente tem um narrador? Temos um narrador. Então vamos lá. Ele é Que é um o narrador que vaqueiro, né? participa da história? Presta atenção. Peraí. Ele participa da história? Tá aqui em primeira pessoa? Não. Não. Não, perfeito. Ele é um narrador personagem? Não. Ele é um narrador observador? Só Sim. observador? Sim. Sim. Vocês estão achando que é macumba isso, para vocês ficarem chutando, né? Vamos lá. E o Não, Pro, bezerro se porque ele. mangia Então, porque ele tem que pegar o pelo do outro morrendo bezerro e colocar. de fome. Presta atenção nos detalhes. Mas os dois deles andavam tristes, de dar pena. Ele estava com fome. Como que o narrador observador, só observador, sabe que ele está com fome? Como que ele conseguiu achar que estava enganando um bezerro? Existem algumas partes importantes do texto que me diz sobre como esses animais, esses personagens estão se sentindo. Quando isso acontece, o meu narrador ele é chamado de onisciente. Tá bom? Então, quando tem sobre o que cada um está pensando e sentindo, a gente tem o onisciente. Tá? Então, cuidado, porque normalmente a gente se confunde mesmo, porque a gente não está tão antenado assim no que está acontecendo. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente já encontrou aqui quase todo o pente. O que eu deixei por último foi o enredo. Então, me diz aí, a história fala sobre o quê? Resumidamente, claro. Sempre. Não, ela fala da morte dos bezerrinhos, né? Como que é? Fala da morte dos bezerros. Dos bezerros? Quantos bezerros Os morreram? filhos. Vaca É do quatro bezerro. filhos. Tá. Que mais? Só isso não. Vamos lá. Desenrola. A história fala sobre um bezerro que perdeu a mãe. Peraí, não adianta. Não, ele em si não perdeu a mãe. A vaca que perdeu O bezerro que ficou sem bezerro. mãe e a vaca que perdeu o bezerro. E o que mais? Só isso a história. Eu achava, eu colocaria a da ausência, né? Do bezerro. Mas espera aí. Se você fosse contar essa história para alguém, como que você contaria? Eu li uma história sobre... Não, eu chegava na pessoa e falava assim, nossa, eu fui numa fazenda, aí tinha uma vaca lá que ela deu cria. Só que o bezerrinho morreu. E a vaca se sentiu assim, como ela ficou órfã de filho, ela se sentiu assim, tinha um outro bezerrinho lá que necessitava de mamar, né? E em si ela desprezou, ela não queria amamentar o bezerrinho, né? Eu ia contar assim, Pro. Eu falaria assim, professora, é a história de um bezerro sem mãe.
órfão, né? Eu acho que vocês estão resumindo muito a ponto de não ter nem sentido a história. Porque qual é a ação principal? Onde está aqui, né, onde a gente consegue identificar, por exemplo, os elementos dessa narrativa que são super importantes, né? A perda do bezerro e a perda da mãe são importantes, mas a partir disso, que isso é um problema, né? A gente tem o desenvolvimento desse problema até chegar no clímax, né? Então, não é só a história de um bezerro que está sem mãe e de uma vaca que está sem bezerro. A preocupação do Muito vaqueiro? ridículo. Não. Na verdade, o mais importante aqui é ver de que a mãe, a vaca, estava triste e o bezerro estava com fome. E aí, então, por conta disso, o vaqueiro enganou a vaca enrolando o couro do filho dela no bezerro que era da outra mãe. E ela conseguiu, então, dar de mamar para ele e adotou-a. Pronto. Entende? Eu tenho que ter dentro do meu resumo também as mesmas ações que eu encontro na história, só que de forma muito resumida. Isso é o enredo. Nossa. E aí, então, eu digo uma coisa para vocês que eu já disse na aula retrasada. O que falta em vocês é a interpretação de texto. Leiam mais, meninas. Leiam mais, prestem atenção em filme. Pode ser, eu já falei para vocês, não precisa ser clássico. É como se Precisa ser fosse entrar na história, né, Pro? Pra gente poder observar o que está acontecendo. Também, né? Também, né? Acho que sim, a gente entra na história, de repente fica mais fácil até de entender, né? Mas quando vocês forem assistir uma novela, um filme, enfim, até uma palestra, vão assistir uma palestra amanhã, não é isso? Sim. Isso. Né? Então, assim, será que vocês conseguem contar sobre essa palestra para uma outra pessoa, levando todas as ações importantes? Porque o mais importante em qualquer coisa que acontece é a ação. Por exemplo, se eu vou à padaria, eu posso ir simplesmente à padaria, compro pães e volto. Mas, de repente, encontrei alguém, foi uma ação que aconteceu. Fui à padaria e encontrei fulano. Nossa, fulano está tão bem. Está trabalhando, terminou uma faculdade e está trabalhando na área. Pronto, uma ação que eu estou contando. Mais importante. Entende? Quando a gente fala, lê um texto, às vezes a gente precisa lê-lo várias vezes, né, para poder entender. Tudo bem, não tem importância. O que vocês podem fazer para melhorar a leitura, para melhorar a interpretação de texto, quando a gente faz leitura de um texto, é anotar, grifar, marcar ao lado o que é mais importante, tá bom? Para vocês não se perderem. Cuidado, porque a interpretação de texto é tudo na vida. Principalmente na pedagogia. Eu tenho certeza que vocês leram várias coisas por aí e vão continuar lendo e vocês vão precisar da interpretação de texto para a vida, né? Uma leitura de mensagem de WhatsApp, por exemplo, ou até de áudio no WhatsApp, de entender corretamente ou não o que está sendo dito. E aí vem muitas das nossas inseguranças, por exemplo, né? Se eu sou insegura, eu me sinto mais insegura quando alguém me diz alguma coisa, porque, de repente, eu não entendi certo o que foi dito, tá bom? Por quê? Porque eu já sou insegura e eu tenho essa falha na interpretação de texto, tá bom? Mas a gente consegue resolver isso. Diga, Adri. Não, eu sou assim mesmo. Eu tenho essa Não, mas eu não tô insegurança. falando... Ah, tá. Não, mas eu não tô falando só de você, não, gata. Eu tô falando Não, mas de... eu tô falando, Adriana, tá. eu me Sim, vejo nessa situação, entendeu? eu sei. Eu imagino. Eu imagino. E você precisa ter um pouco mais de segurança para poder você deslanchar na vida. Porque pode ser que essa insegurança não deixe que você cresça na vida. Tá bom? Bom, mas isso é uma outra história. Vamos lá. Vamos aos elementos da narrativa? Quando a gente viu lá... Mentira, desculpa. Elementos do enredo. Os elementos do enredo, a gente tem como eu disse para vocês, um parágrafo introdutório, né? Onde tem ali sobre os personagens, a descrição dos personagens e o espaço, né, que vai acontecer a história. A gente tem isso aqui nessa história? A gente tem essa situação inicial?
Tem algum parágrafo aqui de que diz onde acontecem as coisas, né? Quando acontece, sobre quem que a gente vai falar na história? Tem no começo. Sim. Foi Pode ler para mim, por favor? gado, não é isso? Isso mesmo. Pode ler para mim, por favor? Foi numa fazenda de gado. Pode ler mais. No tempo do ano. Em que? Em que as vacas dão cria. Pode ler mais. Tudo? Não. Cada vaca. Pode continuar? Isso, cada vaca, termina essa frase. Toda satisfeita com o seu bezerro. Com o seu bezerro. Perfeito. Eu falei da vaca, do bezerro, quando aconteceu e onde aconteceu. Olha, 4 informações super importantes. Isso é a situação inicial, tá bom? A situação inicial, então, ela começa aqui, ó. Foi numa fazenda de gado, no tempo em que as vacas não criam, cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro. Parei aqui. Mas, quando eu digo mas, há uma quebra de expectativa. Então, aqui começa a falar sobre o conflito. Qual é o conflito? O conflito é que as duas estavam tristes, porque uma perdeu o bezerro e a outra ficou sem mãe. E, além disso, o bezerro estava com fome. A mãe estava com as tetas grandes de tanto leite para poder dar de... Então, eu tenho, na verdade, 2 problemas, certo? Eu consigo tentar encontrar uma solução aqui nesse texto? Foi tentado alguma solução aqui? Para resolver esse problema? Da fome, por exemplo? Sim. Sim. Onde? Quando o vaqueiro se lembrou do bezerrinho morto Quando o vaqueiro se lembrou que enrolar o couro do filho dela, do outro bezerrinho que tinha morrido, fazia com que ela amamentasse. Você está tentando resumir para mim, né? Mas eu não quero resumo. Porque quando a gente fala de elementos do enredo, a gente vai encontrar no enredo. A gente vai ler a frase e vai conseguir identificar. Ó, assim. Aqui tudo, a gente tem um enredo. Tá? Aí a gente vai encontrar aqui no começo a apresentação, que é a situação inicial. Certo. Aí a gente vai encontrar o desenvolvimento, que é tudo isso aqui, ó. Por que é o desenvolvimento de tudo isso aqui? Porque eu tento encontrar uma solução. Antes de enrolar com o couro do bezerro morto, eu coloquei os 2 juntos, ó. O vaqueiro colocou os 2 juntos, mas não aceitou, certo? Houve uma tentativa de tentar solucionar esse problema antes de colocar o couro no bezerro. Uhum. Depois, eu vou ter... O desfecho não é o desfecho que eu quero. Aqui, ó. A complicação, que é o conflito, né? Quando eu inicio com mas, eu tenho quebra de expectativa. Então, aqui vem o conflito, certo? E aqui embaixo, eu tenho o clímax. Quando foi o clímax? Quando foi enrolado o couro do bezerro morto no bezerrinho novo, conseguiram dar de mamar, e aí, então, ele diz assim, ó, uma palavra super importante, uma expressão. De repente. De repente, quando a gente fala de repente, a gente vem com uma ação bombástica. A gente está esperando por uma ação. E aí, então, ela acontece. E quando ela acontece, eu tenho o desfecho. Mas eu tenho como se fosse algo inesperado. Ou algo esperado ou inesperado. Pode ser também. Certo. Tá bom? Então, aqui, de repente, ela meteu o focinho no couro, aí você fala, meu Deus do céu, vai danar tudo agora, vai dar ruim, não é isso? E aí, então, ela puxou para fora o disfarce, lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse, agora você já está adotado. Não deu uma calma, uma paz no coração? Deu. Isso aqui é o término, o desfecho, a gente tem mais no final. Isso aqui faz parte do clímax, tá bom? Então, o desfecho é... Diga. Então, ali onde está, aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto. Aí não é um desfecho, então.
Não, não é o desfecho. Porque o desfecho é quando fecha mesmo esse conflito, quando ele é resolvido. Não, É ali uma. eu digo o Aqui, início do conflito. Nessa frase, não é. não, o conflito está aqui em cima, ó. O conflito está aqui, ó. Uma vaca que tinha perdido o seu bezerro e o bezerro que ficou sem mãe. Isso é um conflito, isso é um problema. Aí eu tive uma tentativa de solução. Certo. Aqui, ó. Não adiantava juntar os dois, porque a vaca não aceitava. Uhum. Aí depois ele colocou aqui, ó. Se lembrou do couro do bezerro morto. Sim. Segunda tentativa de solução do problema, Ah, certo? tá. Entendi. Aí, então, eu tenho o clímax. De repente, meteu o focinho no couro, puxou fora o disfarce. Aí você fala, meu Deus, danou-se tudo agora. Agora já era. E o que acontece? Vai saber que não deu. é, né? Exatamente, né? Entendi. Vai descobrir o disfarce, né? E aí, então, o desfecho é como termina essa história. E ficaram os dois no maior amor com filho e mãe de verdade. Entendi. Eu fecho a história desse jeito. Tá bom? Uhum. Isso tudo aqui faz parte do clímax. Tá? Essa parte aqui de baixo. Deu para entender, meninas? Sim, professor. Tá. É claro que não vai dar tempo de passar esses outros. A Mulher do Vizinho e Capitu e Bentinho são incríveis. Mas... depois... na verdade, são dois textos aqui, dois mini contos que a gente chama, mini contos, que eu vou pedir para vocês, mas não vai dar tempo, vai ser muita coisa. A gente pode fazer isso depois da apresentação de vocês. Pode ser, tá bom? Que aí a gente vai falar sobre esses elementos narrativas que eles são bem importantes e nos confundem bastante, não é verdade? É isso aí. Certo, amores? Mais alguma dúvida? Certo, Pro. Não. Certo, professora. Agora com você aqui a gente entende. Depois vai surgindo as dúvidas. Ô, Pro, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como que vai ser, Diga. a partir da semana que vem, as apresentações? O que você quer saber? Ordem? Isso mesmo. Eu lembro que a senhora tinha anotado, só que eu não lembro qual se eu estou na primeira, no primeiro dia ou se eu caí para o segundo. Entendi. Olha, tá. Eu coloquei Pamela e Val, primeiro. Segundo, Cássia e Maria Helena. Terceiro, a Fabi, você, seu grupo. Beleza. Quarto, Adriana. E quinto, Tati e Tainá. Você acha que já vai dar na sexta-feira para apresentar os três? Olha, eu acho que sim. Fechou, então. Bom, acho que sim. O meu tem 15 slides, eu acho. Oi? Acho que o meu ficou, o nosso, né? O meu, da Iá e da Ana, ficou, eu acho que mais ou menos 15 slides. Tá, função da linguagem, acho que dá mais ou menos isso mesmo. Porque tem bastante coisa, né, pô? Bastante informação. Bastante informação, eu diria que dariam uns 35 slides, tá bom? Não, Pro, diga assim, é porque é um livro, o meu foi de 65 páginas, eu acho, mas assim, é porque deu pra gente poder, tinha até mais informações, né? Mas se a gente fosse falar de, tipo, todos os detalhes e exemplos que dá, aí daria mais. Mas aí dá pra gente acabar resumindo só pelo título. Então, pera só um minutinho. Eu não tô pedindo resumo. Eu tô pedindo aula. Aula mesmo. Aula tem exemplos. Meu Deus do céu. Tá bom? Uhum. Gente, uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, pelo amor de Deus, eu não quero que vocês leiam um slide. Professora, posso ler e depois explicar? Sim, que nem eu faço aqui. Beleza. Agora, só fazer leitura de slide, eu faço em casa de pijama deitada. E eu sou alfabetizada, não preciso de ninguém lendo para mim. Tá bom? Vocês já estão no 6º semestre. Vocês precisam aprender a dar aula. Perfeito. Tá bom, meus amores? Ixi. Vai se ligando aí. Vai, Ana, vamos desenrolando, porque o nosso ficou legal. Gente, peguem uma folha de caderno, façam anotações de cada slide, do que vocês têm que falar, o resumo dele, um exemplo interessante. Mas, Pro, a senhora já é professora e na hora a gente fica muito nervosa.
Eu sei, mas na verdade vocês não estão falando só para mim. As outras alunas também estarão em sala. E na verdade, a apresentação em sala de aula, ela não é só para mim. Ela é para vocês ensinarem quem não sabe. Uhum. Porque a gente vai falar de um tema que a pessoa acabou não pesquisando. Exatamente. Então, toda vez que a gente falar de aula invertida, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Perfeito. Então, beleza, amor, a minha reunião acabou de começar. Eu não sei por que eles começaram antes. Meus amores, deixa eu desligar aqui. Deixa eu apagar a minha gravação. Peraí, gente. Interromper a gravação, interromper a gravação.